Tarde a todas e a todos. Declaro aberta a sessão do Egrégio Superior Tribunal, do Tribunal Superior Eleitoral. Nós hoje iremos ouvir as sustentações orais da equipe 245 e da equipe 137, referente ao processo apregoado, e sem maiores delongas, passarei a palavra à equipe 245, a sua primeira oradora, a doutora Giovana Michelon, que utilizará o seu tempo e para se evitar uma nova, uma nova manifestação da presidência, eu já de cara digo que após pode entrar diretamente a doutora Mariana Paim para fazer o complemento da fala dos 15 minutos iniciais. A palavra e a tribuna é sua, doutora. Obrigada. Honorável senhor ministro-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, excelentíssimo senhor ministro relator e demais distintos ministros e ministra desta corte, ilustres representantes do escritório Peron e Simon Advogados Associados, boa tarde. Meu nome é Giovana Lima Michelon, do escritório Pinheiro e Duque Advogados Associados, e abordarei as questões relativas à licitude da gravação ambiental, à desnecessidade de formação do litisconsórcio passivo e à ocorrência de captação ilícita de sufrágio. Posteriormente, a doutora Mariana Paim dará seguimento com a exposição do abuso de poder econômico e religioso, uso indevido dos meios de comunicação e propaganda antecipada. Com a devida vênia desse egrégio tribunal, dou início à minha exposição. Excelentíssimos ministros e ministra, a Comissão de Veneza para a Democracia através do Direito, citada pelo doutrinador Luiz Fernando Casagrande Pereira, assevera que a qualidade do pleito e a estabilidade democrática estão intimamente ligadas com o direito dos cidadãos de eleger quem os governará de forma livre e sem interferências externas ou influência indevida de qualquer tipo, em respeito à lei e ao Estado de Direito. No caso em análise, excelências, se demonstrará que os irmãos Silva não só macularam a corrida eleitoral, como exerceram pressão, influência, compra de votos e outras práticas que impactam negativamente no exercício da democracia. Assim, esta é a oportunidade para esta corte, mais uma vez, como defensora do Estado Democrático de Direito que é, enfrentar a impunidade e as estruturas de corrupção encoberta que controlam a política brasileira. Desse modo, excelentíssimos ministros, senhora ministra, a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que não reconheceu a licitude das gravações ambientais, vai de encontro ao entendimento desta Corte Superior, pois há jurisprudência pacífica e consolidada no sentido de considerar como lícitas as gravações em ambientes fechados ou abertos. É, por exemplo, o caso do julgamento do recurso especial eleitoral 408/98, de relatoria do ministro Edson Fachin, da sessão de 9 de maio de 2019, reafirmado pelo julgamento do recurso especial eleitoral 298/73, de 6 de agosto de 2019, do relator ministro Jorge Mussi, em que entenderam ser lícitas e válidas as gravações ambientais, sem o conhecimento dos demais interlocutores, em ambiente público ou privado, para comprovar a compra de votos, mesmo que sem prévia autorização judicial. Assim, não há qualquer mácula ao direito à privacidade, de modo que sequer deveria questionar a legalidade do vídeo produzido no Centro Espírita, uma vez que se trata de local aberto, de livre acesso ao público, com ampla permissão de usos de equipamentos eletrônicos, inclusive telefones celulares e gravadores. A licitude da prova, portanto, encontra apoio na jurisprudência do TSE, atualmente alinhada com o entendimento do Superior Tribunal Federal, que entendeu também ser possível a gravação ambiental quando estiverem presentes um dos interlocutores, como é o caso dos áudios produzidos no restaurante. Assim, excelências, resta prejudicada qualquer argumentação da parte contrária e, uma vez reconhecida a licitude das gravações, merece ser analisada a alegação de captação ilícita de sufrágio. Excelentíssimos ministros e ministra, o acórdão recorrido também merece retoque, a fim de afastar a questão preliminar sobre a necessidade de litisconsórcio passivo necessário
que impossibilitou a análise acerca da captação ilícita de sufrágio e de abuso de poder religioso. Destacamos que, conforme o doutrinador José Jairo Gomes, a formação de litisconsórcio passivo é facultativa quando não for imperioso que o candidato seja acionado conjuntamente com outras pessoas. Desse modo, os requisitos previstos no artigo 114 do Código de Processo Civil não estão presentes, pois a eficácia da sentença não depende da citação do senhor Pedro ou do senhor Lucas, conforme o precedente desta Corte no recurso especial eleitoral 349-15 do relator ministro Dias Toffoli. É desnecessária a citação do litisconsórcio passivo entre os candidatos beneficiados e aqueles que contribuíram para os atos abusivos. Ou seja, a eficácia da decisão não depende da citação de todos, até porque a cassação do mandato adquirido não poderia recair sobre particular, como entende o TSE. Por fim, excelências também... Eu queria fazer uma intervenção sobre esse assunto. Eu percebo das iniciais que, nada obstante tenha sido determinada a conexão de todas as ações, em algumas delas o candidato a vice não foi chamado para o polo. E aí, quando a doutora defende a desnecessidade de litisconsórcio passivo necessário, estaria incluindo também, nesse caso, o vice? E o que vocês podem me dizer a respeito do princípio da unicidade da chapa? Agradeço a pergunta, ministra. O argumento, né, sobre o teor da súmula 38 do TSE, como a senhora se refere, do litisconsórcio como vice da chapa majoritária, ressaltamos que, em que pese o vice da chapa majoritária, cujo titular é o investigado João Silva, não tenha sido originalmente incluído no polo passivo das investigações, no momento da reunião das três AIGES e da AIME, ajuizada pelo Partido Comunista, e cujo polo passivo constava o vice da chapa majoritária, o vice não apenas obteve acesso amplo ao conteúdo de todas as ações que poderiam afetá-lo, mas também a possibilidade plena de manifestação, de exercício do contraditório e de apresentação de contraprova, já que a instrução do processo e a produção de provas foi feita em fevereiro a março de 2023, com as demandas já reunidas. Ou seja, o vice da chapa majoritária teve esse seu direito ao contraditório assegurado a partir da reunião das três AIGES e da AIME, em que estava atuando como polo passivo também. E, pelo exposto, excelentíssimos ministros e ministra, presente a prática da captação ilícita de sufrágio com fulcro no artigo 41 da Lei número 9.504, em razão da oferta de cargos no governo em troca de votos, em reunião com funcionário de um dos restaurantes pelo próprio recorrido e pela promessa de vantagem de troca de votos a um funcionário de João a portas fechadas em um dos seus escritórios. Ressaltando mais uma vez a jurisprudência do TSE no sentido que o terceiro não candidato não tem legitimidade para figurar no polo passivo em caso calcado no artigo 41A, e que os candidatos agiram com a vontade plena e de se beneficiar de forma ilícita no pleito eleitoral, de modo que se deve afastar as óbices processuais e admitir a gravação como prova de captação ilícita de sufrágio e a desnecessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário. Não havendo mais questionamentos, agradeço e passo a palavra à doutora Mariana, que dará seguimento à exposição do mérito. Boa tarde, excelências. Dando seguimento ao desenvolvimento dos pontos de mérito, passo a discorrer sobre o abuso de poder econômico, que engloba o período da pré-campanha e campanha também. Há um robusto conjunto de provas que constam nos autos e demonstram que os atos ilícitos são incontroversos e igualmente graves.
Em primeiro lugar, do ponto de vista objetivo da cassação por abuso de poder, segundo o que determina a Lei Complementar 64 de 90, que assegura a igualdade de condições na disputa do pleito, existe a confissão tácita presente nos diálogos por parte dos empregados do restaurante de posse do Silva. Durante a pré-campanha foram realizados 75 eventos presenciais. Foi contratada uma empresa de marketing especializada para conduzir as ações de divulgação das pré-candidaturas. Houve gasto com deslocamento, estrutura, locação de espaços, restaurante com convidados. Os gastos de pré-campanha chegam a somar o dobro dos gastos utilizados em período de campanha. Ora, excelências, é verdade que não há legislação que verse sobre os gastos de pré-campanha, mas o TSE tem atuado nesses casos, referenciando-se em jurisprudência, e é com base nisso, em ampla discussão doutrinária, que o advogado eleitoralista Alberto Rolo recomenda que, nesse período citado, sejam gastos apenas 10% do total utilizado em campanha e pré-campanha, o que é o extremo oposto do que vemos aqui, sem dúvida, e que configura altíssima gravidade. O modus operandi em período oficial de campanha se seguiu ao que se deu em período vedado. Os gastos ultrapassam em R$8.000 do permitido, conforme as provas nos autos, além do que já havia sido gasto em pré-campanha, que causa um desequilíbrio no pleito e fere o direito constitucional de livre escolha do eleitor brasileiro, que durante esse pleito foi vítima de todo tipo de influência para o seu voto, fruto dos atos ilícitos advindos dos irmãos Silva e seus apoiadores. Da prática de abuso de poder, desdobra-se no caso presente o abuso de poder religioso, que se comprova com vídeo juntado nos autos. A conduta do líder religioso que convoca os fiéis a votarem em João e José e o nítido desvirtuamento do evento religioso não deixam dúvidas quanto à conduta ilícita. Existe jurisprudência consolidada no TSE que assenta entendimento sobre a possibilidade de cassação de mandato quando há abuso de poder religioso atrelado ao abuso de poder econômico. É o que consta no RESP 28948, cujo relator é o ministro Dias Toffoli. Resta, portanto, pedir a manutenção da cassação da chapa. Sobre o uso indevido dos meios de comunicação, as provas juntadas... Eu gostaria de fazer um questionamento antes de você mudar de assunto. Sobre o abuso de poder religioso, eu estou vendo aqui que não fez parte da inicial. Então, eu gostaria que vocês justificassem a possibilidade de inclusão de uma nova causa de pedir depois da demanda estar estabilizada, né? Estabilizada com a citação da parte contrária. Então, eu gostaria de saber a justificativa para poder ser acolhida a acusação de abuso de poder religioso sem que estivesse lá na inicial desde o início. Muito obrigada pelo questionamento, Excelência. Bem, baseando-se nessa jurisprudência que eu cito aqui, que se refere a uma investigação da coligação Por Amor a Rio das Ostras, onde foi realizado um culto justamente com o objetivo de promover a candidatura de um prefeito. Igualmente aqui, ao que aconteceu nesse caso. Sim? Tem outra excelência com o braço levantado, perdão? Não, aqui não. Pode continuar, tá, desculpa. Perdão. Então, com base nessa jurisprudência, nós utilizamos para justificar a inclusão dessa inclusão de solicitação, no caso, incluindo essa conduta ilícita.
Ainda há também no Código de Processo Civil um artigo que permite a inclusão de nova juntada de uma juntada nova de um processo que é o que a gente justifica para a manutenção da cassação. Bom, dando seguimento sobre o uso do indevido dos meios de comunicação, as provas juntadas e a sua gravidade. De início, gostaria de comentar sobre as pesquisas citadas nos autos, cuja relevância comprovaria o interesse da população em nova política, mas isso nada tem a ver com a história dos irmãos Silva. Cometidos, encolhe-se ainda mais a importância de tais pesquisas. São inúmeras cópias anexadas de mensagens falsas, viralizadas em Facebook, Instagram e WhatsApp, demonstrando seu caráter viral. Tal ação de disparo de mensagens em massa que configuram fake news e beneficia com a atuação de outros mandatários passados, candidatos que nunca estiveram em gestões políticas do país. Doutora Mariana, eu vou pedir para que Vossa Excelência termine a sua fala. Eu lhe dou mais 30 segundos, só para não ser deselegante com Vossa Excelência, mas o seu tempo já terminou. Ante todo exposto, impõe-se, então, que sejam mantidas as cassações dos mandatos de João e José Silva, como forma de garantir a legitimidade e normalidade do pleito, protegendo os princípios do Estado democrático de direito e a soberania popular, permitindo aos eleitores que participem de novas eleições. Requer-se que sejam acolhidas as preliminares aqui expostas, no que se refere às alegações de mérito, sejam julgadas totalmente precedentes todos os pedidos das AGES e AIME, mantendo a cassação dos recorridos e suas inelegibilidades com eficácia imediata. São os pedidos, agradeço respeito. Foram os seus 30 segundos, doutora Mariana, perdão. Agora, então, ouvidas as exposições orais da equipe 245, vamos passar, então, às exposições da equipe 137. Eu chamo a assumir a tribuna e produzir sua defesa, num primeiro momento, a doutora Alessandra Suminoso. Falei corretamente? Sumizono, perdão. Isso, doutor. Tranquilo. E após, de uma maneira que flua para vocês melhor, eu já passo a palavra também ao doutor João Vitor Borges, para que não haja interrupção entre uma fala de um e outro, então pode assumir diretamente. A palavra e a tribuna é sua, doutor. Pois bem. Excelentíssimo senhor presidente deste egrégio Tribunal Superior Eleitoral, eminente ministro relator, demais ministras e ministros, ilustre representante do Ministério Público, senhoras e senhores advogados e as partes. Boa tarde. O caso posto à mesa trata-se de uma dualidade. De um lado, o indúbio para o sufrágio e, do outro, os pretensos ilícitos eleitorais imputados. Em outro sentido, a cassação de mandatos eleitorais pela Justiça Eleitoral e a própria democracia. Falamos em nome de José João Silva. Contra eles foram ajuizadas 4 demandas, 3 AIGES e 1 AIME, imputando-lhes as 5 seguintes condutas, sendo as 3 primeiras acatadas pela Corte Regional. A primeira é a propaganda antecipada reconhecido que não houve o pedido explícito de voto. A segunda, o abuso de poder econômico em razão dos pretensos gastos excessivos apenas na pré-campanha. E a terceira, o uso indevido dos meios de comunicação com disparo de mensagem em massa, eis que supostamente foram beneficiários dessas condutas. Ademais, acertadamente, não acolheu as acusações de captação ilícita de sufrágio e fraude nos gastos pré-eleitorais e eleitorais. Acatou as argumentações suscitadas pela defesa no que toca às gravações ilícitas ambientais e a não observância do litisconsórcio passivo necessário, e isso deve ser mantido. A condenação fora a cassação e a inelegibilidade por 8 anos de ambos, e houve a eficácia imediata do acordo. Afastados estão, portanto.
Passaremos a demonstrar aqui, excelências, que a decisão merece parcial reforma, notadamente quanto às questões de mérito acolhidas no acórdão recorrido e já indicadas. Para tanto, nossa sustentação oral será dividida da seguinte maneira, em 2 tópicos, primeiro as preliminares e segundo o mérito. Para as demais questões aqui não abordadas, nos referimos ao memorial confeccionado e entregue às vossas excelências e ao recurso ordinário acostado tempestivamente nos autos. A primeira preliminar aqui a ser suscitada dá conta do litisconsórcio passivo necessário com relação ao senhor Pedro Almeida e Lucas Souza. Excelências, foram eles os encarregados direto pela prática dos ilícitos. Seriam, então, assim, sancionados com inelegibilidade, tal e qual já está previsto no inciso 14 do artigo 22 da LC 6490. A presença destes no desenvolvimento do processo era crucial. E, entretanto, não ocorreu. Nunca se pôde colher o verdadeiro contraditório, porque nunca adentraram ao processo. Ora, excelências, como poderiam ser excluídos do seio jurisdicional aqueles que figuraram a razão de ser das acusações? Em primeiro lugar, ainda é consoante o recurso especial 62454 de relatoria do ministro Jorge Mussi, que já se afere que não há sentido lógico ou justificativa em não citar os autores da conduta para compor o polo passivo. É evidente, então, a necessidade e, por conseguinte, fora acertada a decisão da Corte Regional. Ainda no litisconsórcio passivo necessário, há de se falar sobre o vice-governador integrante da chapa candidata à eleição majoritária. Isso porque é justamente pelo princípio da unicidade e indivisibilidade das chapas que diz que o vice deve figurar no polo passivo das demandas em que se postula a cassação de mandato do cabeça de chapa, considerada a possibilidade de o vice ser afetado pela eficácia da decisão. Isso já está previsto na Constituição Federal no artigo 77.281 e assim fora positivado no artigo 91 do Código Eleitoral. Sendo que foram esses artigos precitados que originaram, inclusive, a súmula 38 dessa Corte Superior. Assim, considerando o transcurso do prazo decadencial, a propositura das ações e a impossibilidade de retificar o polo passivo devem sim ser extintas com a devida resolução de mérito, conforme o artigo 487, inciso 2º do CPC. A segunda questão preliminar aqui a ser aventada dá conta das ilicitudes das gravações ambientais. Essa defesa não desconhece a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, mas, não obstante, o que estamos pleiteando é que seja realizada uma distinção quanto ao caso em concreto, porque o que ora aqui é proposto é mais abrangente. Conforme estabelece a doutrina de Guilherme Barcelos em seu livro, A Problemática das Gravações Ambientais Clandestinas, trata-se, por um lado, de uma distinguish, sendo que o fundamento da distinguish é justamente o ambiente da disputa eleitoral propício ao induzimento e premeditação da prática de crimes. A situação se assemelha ao chamado flagrante preparado, e o precedente do STF, de tema 237, não se aplica a este caso. De mais a mais, excelências, à luz justamente dessa distinção, o que estamos propondo aqui e defendemos é um overruling, o qual seria a superação da jurisprudência do TSE à luz dessas novas nuances argumentativas que aqui propomos. Isso porque as decisões dessa corte apenas enfrentaram a matéria sob o prisma da privacidade ou pela proibição de obtenção de provas por meios ilícitos. E há, verdadeiramente, a evidente afronta a princípio à privacidade do diálogo, mas há mais, excelências. Há na espécie violação ao direito ao silêncio e ao princípio do contraditório, no que se refere à audiência bilateral das partes na produção das provas. Inclusive, é no caso Rigg versus Palmer, já lá em 1895, nos Estados Unidos, que assinalou-se que o indivíduo não pode se beneficiar da própria torpeza ou de seus próprios atos lesivos a outrem, uma vez que o interlocutor que captou tal gravação ilícita poderia vir a se beneficiar com tal conteúdo, economicamente ou politicamente, fornecendo Doutora ao candidato... Alessandra, Sim, senhor Vitor. interrompendo a senhora por um minuto, com relação ao interlocutor que participou da conversa, ele pode testemunhar? Ele poderia, de acordo com a exposição que foi colocada? Agradeço pela pergunta, doutor Vitor. Em relação à gravação feita com um dos funcionários do restaurante e o gerente do restaurante, o interlocutor, Pedro, isso. né? Se o interlocutor poderia testemunhar sobre aquilo que foi discutido na reunião, ali no restaurante, no escritório, enfim. Entendemos que ele poderia ter feito um termo de depoimento, se assim suscitasse, mas mesmo se assim fosse conferido, excelências, esse termo de depoimento constaria como uma prova unilateral e, no que tange a gravação por ele feita, há de se entender que fora feita em ambiente privado e que muito bem poderia ter se tratado de um flagrante preparado. Ainda nisso, a própria gravação não teve sequer uma auditoria ou então fora feita uma perícia em relação a essas gravações. Portanto, entendemos que poderia ter sido feito um testemunho a termo de depoimento, mas nos que tange as gravações ainda assim seriam ilícitas. Ele teria a obrigação de dizer a verdade nesse depoimento, se ele fosse ouvido? Sim, excelência. Certo. Então, a gravação como uma forma dele, enfim, se resguardar, dizendo que aquilo que ele está
enfim, relatando ali para a corte, para o juiz, é verdade, ela seria ilícita? Sim, excelências, entendo que seria ilícita. Certo. Posso prosseguir? Eu peço aqui um acréscimo de 1 minuto, se for possível. Portanto, excelências... Está deferido, sim. A mais. Obrigada. Além da ilicitude dessas gravações, que são imprestáveis pela ausência de perícia, como assim já fora dito, pela cor, pelo corte e pela edição, no mais, ainda mais, excelências, ocorre que os estabelecimentos empresariais são protegidos pela garantia da inviolabilidade do domicílio e não se cogita em falar na produção da referida gravação em local público, mas sim em local privado. Oportunamente, inclusive, aqui cito uma coluna escrita pelo professor Lênio Streck, no Conjur, sobre o próprio caso da gravação ambiental feita por Joesley Batista em diálogo com o então presidente Temer, que sintetiza tudo que aqui fora abordado, especificamente no que toca o benefício da própria torpeza por e para aquele que realizou a gravação clandestina. As gravações ambientais são evidentemente ilícitas, e o termo de declaração, pela teoria dos frutos da árvore envenenada, também o é. Logo, merece ser mantida por seus próprios fundamentos. A última questão preliminar aqui, essa aventadas, excelências, dá conta da reunião das demandas com base no artigo 96b da Lei das Eleições. A parte adversa sustenta tal reunião com base no pretenso conjunto da obra, mas, a bem da verdade, essa obra em nada é conjunta, apenas fragmentária. E fragmento de algo não é. O artigo 96b não autoriza a união das ações com fatos e causas de pedido distintas. Os fatos suscitados por cada ação são distintos e houve, portanto, a violação do artigo. Inclusive, sobre o viés subsidiário dos artigos 56 e 57 do CPC, tal reunião não ocorreria. Residualmente, há também o cessamento da defesa. O rito da AGE está previsto no artigo 22 da LC 64 e o da AIME no artigo 3º. Haveria cessamento de defesa nos seguintes pontos. No prazo para a defesa, que passa a ser o mesmo, a instrução que resta é limitada, uma vez que limitam os números de testemunhas e nas alegações finais. O prejuízo fora demonstrado. A reunião deve ser declarada como nula, desmembradas as ações e determinadas as remessas ao Tribunal ACO para processamento e apartado. Excelências, pelo decurso do tempo, em relação às demais preliminares, remeto meu memorial e recurso ordinário apresentado e passo a palavra ao meu co-representante de banca. Eminentes ministros e ministras, estendo os cumprimentos aqui outrora já feitos pela minha co-representante e passo a análise das questões relativas ao mérito do caso. Abordarei 4 acusações, entre elas 3 acatadas pelo Tribunal ACO e que devem ser reformadas, portanto, e uma outra mais, não conhecida pelo TRE do Paraná, assim devendo ser mantido, mas que odiernamente vem ganhando grande destaque no cenário desta corte, que é o pretenso ilícito de abuso de poder religioso. E vamos a ele inicialmente. Falar em tal ilícito é ferir o próprio princípio da legalidade ou da reserva legal, pois não há ilícito sem lei anterior que o defina, e não há pena sem prévia combinação legal, conforme já prelecionava César e Beccaria dos delitos e das penas. Inclusive, isso deu origem ao princípio constitucional da irretroatividade à lei penal em prejuízo do réu, o artigo 5º, inciso 40 da Constituição. Ainda, qualquer analogia do pretenso ilícito com outro é analogia em mala em parte, também vedada pela Constituição. Não fosse o bastante, excelências, tratar-se-ia na espécie de criação de ilícito pós-fato, o que atrairia a própria vedação do artigo 16 da Constituição, que é a regra da anualidade eleitoral, e que visa justamente proteger o devido processo legal, a igualdade de chances e a proteção das minorias. No livro Revisitando as Origens da Judicial Review, de Guilherme Barcelos, o autor bem rememora que James Madison, já ao final do século XVIII, reputava isso como inconstitucional. A Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, recepcionada no Brasil pelo Decreto 678 e pelo artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição, também prevê os princípios da legalidade e retroatividade da lei, em seus artigos 8º e 9º. E recorrendo às lições valorosas do professor Marcelo Peregrino, é importante consignar que o Brasil, ao ter se tornado parte deste tratado, sujeitou-se facultativamente à jurisdição da Corte. E verifica-se, portanto, na mesma medida, o dever de respeitar as liberdades protegidas pela Convenção. E, no mais, de implementar os direitos consagrados pelo Pacto de São José, notadamente os direitos políticos em seu artigo 23. A propósito, como bem suscitado pela parte adversa, de uma forma respeitavelmente errônea, a Comissão de Veneza produziu o Código de Boas Práticas em Temas Eleitorais, ainda em 2002. E no que diz respeito à privação dos direitos políticos, alguns requisitos deveriam ser observados. E logo o primeiro, excelências, que o ilícito constasse em lei. Cito a título de exemplo de toda a argumentação aqui aventada 2 casos da Corte Interamericana de Direitos Humanos. O primeiro trata-se de Baena Ricardo e outros versus o Panamá, no qual o país foi condenado por retroagir lei posterior a fatos anteriores e, consequentemente, violar direitos humanos. Igualmente, ao caso Garcia e Astro,
e Ramírez Rojas versus o país do Peru. Destarte, não é possível se falar em abuso de poder religioso, seja porque, em 1, não há previsão legal anterior, 2, pela irretroatividade da lei e pelo próprio princípio da anualidade, 3, pelos precedentes que aqui trouxemos, 4, pela inobservância do litisconsórcio passivo, ou 5, pelo surgimento posterior dessa acusação após o prazo decadencial da propositura da demanda, conforme o parecer do professor Pereira no caso Dilma Temer, do TSE. Os 3 pontos acolhidos pelo Tribunal ACOA no mérito, o primeiro é o abuso de poder econômico nas pré-campanhas. Imperioso asseverar que inexiste qualquer regulamentação específica para tanto. João Vitor, vou te interromper. Pois não, excelência. Você terminou a questão do abuso de poder religioso e eu queria que você me esclarecesse se a previsão de abuso do poder de autoridade não abarcaria eventual abuso por uma entidade religiosa, por uma autoridade religiosa, e por que não abarcaria? Excelência, agradeço muito pela pergunta, me permite elucidar aqui. Muito embora a defesa conheça a súmula 62 e que a capitulação legal pode ser feita diferentemente, e os fatos são os mesmos, há algumas razões para que essa acusação não perdure. A primeira é que o aditamento feito para incluir tal alegação pelo Parqueio Eleitoral, pelo Ministério Público, se deu após o prazo decadencial da propositura autônoma de tal ação. Portanto, essa acusação sequer poderia persistir no bojo dos autos. E ainda que seja alegada a questão do abuso de poder de autoridade, excelências, trataria no mínimo de uma interpretação análoga a outro ilícito, em mala em parte dos ora acusados e da defesa. Portanto, a defesa veementemente acredita que não é possível qualquer interpretação, seja por esse ilícito, por outro, inclusive pelo prazo decadencial da propositura da demanda em autônomo, excelência. Satisfeita com a resposta? Eu gostaria apenas de solicitar também apenas mais um minuto, prometo não me estender em demasiado, eminente presidente. Está deferido, doutor. Pode prosseguir. Muito obrigado, excelência. Quanto ao abuso de poder econômico nas pré-campanhas, como eu havia dito, gastos de pré-campanha não são gastos de campanha, conforme o artigo 26 da Lei das Eleições. E não há necessidade da contabilização de tais despesas. E veja, excelência, a prestação de contas de ambos os recorrentes foram aprovadas. E, no mais, pela boa-fé, tudo fora declarado pelos candidatos, até mesmo os gastos pré-eleitorais. E a parte acusatória sequer se surgiu com relação à diferença dos gastos da pré-eleição com os gastos eleitorais propriamente ditos. E, no mais, com as alterações da Emenda Constitucional 107 de 2020, a pré-campanha se estendeu para 8 meses. Logo, proporcionalmente, os gastos da pré-campanha foram infinitamente menores do que os gastos das próprias campanhas. E no caso dos autos, eminente ministro-presidente, não há uma sequer demonstração da quebra das condições de igualdade entre os candidatos. Tampouco há demonstração da expressão econômica das despesas de pré-campanha. Não for apontado que tais gastos excederiam um pré-candidato médio. A condenação se pautou exclusivamente nos relatórios feitos pelo Ministério Público e juntados extemporaneamente, por ocasião de seu aditamento. Nesse sentido, desentranhados deveriam ter sido pelo Tribunal ACOA e a acusação julgada improcedente, ante a inexistência de provas e a inexistência da demonstração da gravidade. No que toca ao segundo ponto acolhido pela acusação, pelo Tribunal Regional Eleitoral, o uso indevido dos meios de comunicação, de acordo com os precedentes das relatorias do ministro Jorge Mussi e Sérgio Banhos, o ilícito não pode ser presumido, deve ser comprovado o número de mensagens, o período de veiculação e outras circunstâncias que evidenciem a gravidade e a mácula à lisura do pleito. Excelências, a prova é demasiado frágil e pode ter sido adulterada. São 15 print screens de mensagens de WhatsApp, Instagram e Facebook. Com base no artigo 422 CPC, não houve ato notarial, perícia, não houve testemunha sequer que corroborasse os prints. Logo, não há comprovação idônea sequer da ocorrência de tais disparos de mensagem em massa. Conforme visto no arquivamento sumário da AIGE da coligação do PT contra o Bolsonaro e Mourão, a gravidade dos fatos dependeu, naquela ocasião, da significativa repercussão de quantidade de votos. E aqui tampouco há comprovação, excelência. São apenas conjecturas e meras presunções. Excelências, inexiste nexo entre o comportamento dos realizadores de tais condutas, os apoiadores e eleitores dos recorrentes, para com os próprios candidatos. Logo, não há qualquer comprovação da participação direta ou indireta, anuência ou consentimento dos candidatos ora recorrentes, excelências. E no mais,
tais compartilhamentos de mensagens, ainda que com conteúdos inverídicos, não implicariam em uso indevido por parte dos candidatos ou sequer propaganda antecipada, pois se trata de uma livre manifestação de terceiro, conforme o artigo 220 da Constituição. No mais, excelências, demonstrado a inexistência da gravidade, a inexistência da comprovação da extensão dos marcos temporais, inexistente o desequilíbrio do pleito eleitoral ante a fragilidade das provas, deve ser julgado improcedente tal acusação. Terceiro e último, com relação à propaganda antecipada, a própria acusação, em sua acusação mesmo, admite expressamente que não há pedido explícito de voto. E o acórdão também assim o reconhece. Logo, não há como prosperar tal acusação à luz do artigo 36A da Lei das Eleições. Não houve palavras mágicas, o que houve é a mera menção à pretensa candidatura e exaltação das qualidades pessoais. Trata-se, ao fim e ao cabo, do indiferente eleitoral. E aqui encerro, excelências, com a ressalva que, de acordo com José Neri, dentre os direitos políticos, o do sufrágio talvez seja o mais intrínseco e eminente em relação ao ser humano e sua comunidade. Como bem preceitou Rui Espíndola, apenas 30 segundos, eu prometo terminar, eminente presidente, apenas 30 segundos para finalizar os pedidos finais do RO. Prossiga. O seu tempo ainda está. Pode ir. Então, conforme bem preceitou Rui Espíndola, caçar um registro, um diploma ou um mandato é caçar o conjunto de vontades que convergiram para que pudéssemos falar em soberania popular. E, nesse caso, o conjunto foi expressivo. Governador eleito em primeiro turno com 70% dos votos e deputado federal mais bem votado do Brasil. Portanto, o acórdão deve ser reformado, acatando-se as preliminares para os seus fins aduzidos e, caso superado, o RO deve ser provido, julgando improcedentes todas as demandas ao fim e ao cabo. Apenas assim, eminente presidente, poderemos proteger o indúbio pró-sufrágio, e é o que a defesa requer. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, doutor João. Obrigado à equipe 137 pela fala de ambos os oradores. E agora, já numa rodada de réplica, passo a palavra à doutora Giovana pelo prazo de 3 minutos para que exerça a sustentação oral nesse momento de réplica. Excelências, as eleições são indissociáveis do que se entende por democracia representativa e, nesse sentido, a Justiça Eleitoral tem papel importante em assegurar a qualidade do pleito e, assim, legitimar o exercício da cidadania no país, bem como da soberania popular, como dispõe o artigo 14 da Constituição Federal. A qualidade do pleito eleitoral pressupõe eleições livres e isonomia entre os candidatos, para que, dessa forma, os eleitores possam fazer sua escolha sem ser manipulados por abusos de poder ou propagandas de maneira ilícita, como ocorreu no caso em tela. O quão livre é uma escolha com tantas interferências, como ocorreu no presente caso? Excelentíssimos ministros, no que tange à alegação apresentada pelo colega Dr. João Borges sobre a Comissão de Veneza, gostaria de relembrar essa honorável corte que a adesão do Brasil na Comissão de Veneza ela foi impulsionada pelo Tribunal Superior Federal, órgão com o qual a comissão entrou em contato no quadro de cooperação com a Conferência Ibero-Americana de Justiça Constitucional, da qual o Supremo Tribunal é membro fundador. Desse modo, trata-se de uma comissão, um órgão consultivo que deve ser seguido como parâmetro interpretativo na aplicação das decisões, tanto de todos os tribunais do país. Também em relação à alegação e a apresentação dos casos pelo Dr. João Borges sobre a Corte Interamericana de Direitos Humanos e o Pacto São José da Costa Rica, inclusive com a apresentação do caso Baena Ricardo e outros, cabe lembrar que trata-se de um caso sobre direito penal que nada tem a ver com o caso em tela e que, em que pese também o Brasil ratificou o Pacto São José da Costa Rica e que é exigido um controle de convencionalidade dos atos e das decisões proferidas de acordo com o caso Amonacida Arellano e outros versus Chile. No presente caso, não há violação ao Pacto São José de Costa Rica e, portanto, todas as decisões devem ser seguidas em razão, principalmente, do combate à corrupção e a garantia da democracia e dos direitos humanos no nosso país.
Além do mais, no que se refere à alegação da parte contrária, como o abuso do poder religioso, abuso dos meios de comunicação, captação ilícita de sufrágio, os atos foram praticados com o conhecimento dos candidatos, os quais tiraram proveitos de tais condutas. Nesse sentido, conforme a jurisprudência desse tribunal e respondendo o questionamento anteriormente levantado pela senhora ministra Ana Márcia, não pode inovação após o recurso, mas não é vedada a inovação do pedido após a inicial. E ao contrário do alegado pela doutora Alessa, a gravação ambiental que comprova as promessas para eventual eleição ocorreu em espaço de roda de conversa entre o candidato e os empregados do seu estabelecimento. E no que tange a reunião do Centro Espírita, os candidatos estavam lá na presença de possíveis eleitores e assistiram toda a propaganda realizada pelo presidente do centro para eles, que com certeza se beneficiaram da situação. Finalizo a minha apresentação. Doutora Giovana, eu vou pedir para que Vossa Excelência termine, por favor, seu tempo já se esgotou. Doutor João, agora para a réplica, o senhor tem um tempo de 3 minutos, a tribuna de Vossa Excelência. Agradeço, eminente vice-presidente, pela oportunidade da tréplica. A pretensa manipulação da liberdade do voto, aduzida pela eminente doutora Giovana, a bem na verdade se deu com a demonstração dos 70% dos votos do candidato eleito a governador do estado do Paraná e com o mais bem votado deputado federal do Brasil. Portanto, não acreditamos no pretenso induzimento. E no caso baiano, suscitado pela inaplicabilidade ao caso Intela, excelências, a bem na verdade, se a doutora sustenta que todas as decisões da CIDEAT, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, devem ser aplicadas, tal questão suscitada no caso baiano for a respeito da irretroatividade da lei, e não em sede de matéria penal, eleitoral, e tanto assim para civil ou outras demais áreas do direito. A bem na verdade, trata-se da irretroatividade, e se a doutora sustenta que deve ser aplicada a todas as decisões, essa também deve. E no mais, excelências, os casos suscitados aqui pela parte adversa, pela parte acusatória, não guardam qualquer pertinência temática com o caso em tela. Inclusive, não destinaram sequer 30 segundos para justificar uma jurisprudência ou um caso internacional, como a Comissão de Veneza, aventada pela parte acusatória. E ainda, excelências, com relação ao aditamento, suscitada a possibilidade, a bem da verdade, com base no artigo 329 do CPC, a mesma pode ocorrer até o saneamento do processo. No caso, ela se deu depois, e mais, se deu após a diplomação dos irmãos Silva, após o prazo decadencial da própria ação. E conforme bem citei o parecer do professor Silva, no caso Dilma Temer, não há tal possibilidade. E pior, excelências, houve cerceamento de defesa. Após o aditamento da acusação do MP, que não é, inclusive, de pertinência dos recorrentes, a parte acusatória, pois eles não têm interesse recursal sobre essa matéria, e quem tem é o Ministério Público, não Marcos Cunha, Carlos Cunha, Marcos Rocha, o Partido Comunista, dá o patente cerceamento da defesa, pois não há o contraditório, não foram intimados para se manifestar sobre essa nova acusação, a violação devido ao processo legal, a questão da prevenção à surpresa não for observada e a violação à estabilidade da demanda. Então, nesse sentido, tanto a acusação do abuso de poder religioso, enquanto o aditamento por questão dos relatórios do Ministério Público, juntados extemporaneamente, sequer deveriam ter sido observados. E no que tange a captação ilícita, excelentes, o 41A só é aplicável quando o candidato é candidato. Nesse caso, o agendamento da primeira AID se deu antes do pedido de registro de candidatura, antes da convenção partidária. Os fatos são atípicos, excelência. A peça acusatória sequer destinou um tempo para rebater a preliminar suscitada pela defesa no que tange a isso. O ajuizamento não poderia ter ocorrido, não era o candidato, e no mais, a captação ilícita, conforme sustentada pela doutora Giovana, a gravação há cortes, não houve perícia, não há como dizer ou se inferir que foi uma enunciação voluntária do candidato João Silva. Então, portanto, diante dessas razões, excelência, agradecemos as oportunidades e a defesa sustenta que deve ser, sim, o indúbio pro sufrágio prevalente em todos esses casos diante dos ilícitos mal imputados e não corroborados por uma prova robusta sequer. Não há gravidade e não há mácula à lisura do pleito. Muito obrigado. Obrigado, doutor João. Encerradas as falas de ambas as partes, de ambas as equipes, eu indago aos nobres colegas ministros se há algum questionamento ainda a ser feito, alguma ponderação para que as partes possam responder. Não, excelência. De minha parte, não. Então, declaro encerrado. Também não? Então,
declaro encerrada a sessão. Parabenizo a todos pelo trabalho desenvolvido, pelas sustentações, e passo a palavra à doutora Laila. E aí agora a gente vê se a gente vai fazer os comentários Doutor Gustavo? relacionados à liturgia do ato. Doutora Laila? Pois não, doutor? Pela ordem aqui, só pedindo aqui uma questão de fato aqui. Eu só queria agradecer demais ao doutor Gustavo, né? Muitíssimo obrigado, tem sido parceiro muito grande também da competição. A queridíssima Ana Márcia, né? Minha querida amiga, obrigado demais. Né? E eu queria também dar um agradecimento especialíssimo ao meu companheiro de jornada, doutor Vitor Vege, que é um querido amigo, né? Que imediatamente ajeitou a agenda dele corrida, que a gente sabe em tempos de pandemia o quanto o Ministério Público está sendo aí instado a se movimentar. Então, agradecer demais, Vitor, Ana, Gustavo, e especificamente em nome da Bradep, do IPRAD, da EGE, do TSE e também da Comissão Nacional de Direito Eleitoral da AB, parabenizar vocês, meninas e meninos, que deram um show aí, né? Muitíssimo obrigado. Né, dizer que grande parte do sucesso é porque nós tivemos avaliadores extremamente comprometidos, mas vocês, acima de tudo, estudantes engajadíssimos em construir esse multicorte aí pela primeira vez. Então, muito obrigado mesmo. A gente está encerrando amanhã o último dia, mas felicíssimos do resultado, né, e que a gente deixou uma semente aí para a melhoria do estudo do direito eleitoral no Brasil. Obrigado mesmo de coração, viu? Passo para as considerações. Posso? Sim, doutor, por favor. Eu gostaria de agradecer pelo convite, poder participar aqui ao lado de vocês, doutor Gustavo, doutora Ana Márcia, que eu não conhecia, doutor Marcelo aí dispensa comentários, né? É uma pessoa aqui muito querida aqui no Estado, né? Um excelente profissional, um eleitoralista aí de renome, né? E gostaria também de parabenizar os principais atores, né? Que são as equipes, os membros das equipes, né? Doutora Giovana, doutora Mariana, doutor João e doutora Alessandra. Né? Parabenizo pela desenvoltura, né? Pela coragem, pela postura. Enfim, é um processo de amadurecimento, vocês estão começando agora, e eu eu fiquei admirado com a postura de vocês, é a primeira vez que eu participo de um processo como esse, e, enfim, reitero aí os meus parabéns e desejo sucesso a todos vocês. E a equipe que está de parabéns também, né? Porque um processo muito bem conduzido, em nenhum momento faltou informação, né? As dúvidas prontamente aí sanadas, né? As informações repassadas aí de imediato. Parabéns. Também queria agradecer, queria uma palavrinha. Primeiro, agradecer meu queridíssimo amigo Marcelo pelo convite, parabenizar a organização. Marcelo, o que você tem feito pelo direito eleitoral, juntamente com toda essa equipe, o grupo de eleitoralistas que está junto com você nessa caminhada, não tem precedentes. Queria deixar isso registrado, assim, um magnífico trabalho que tem sido feito. Isso é sensacional, esse tipo de competição, colocar para os estudantes aí esse ramo do direito que é tão pouco explorado na faculdade, só vem como optativa, né? Assim, eu mesmo tive optativa e hoje é um dos ramos que eu mais atuo. Então, assim, é muito importante trazer esse debate para dentro das escolas, dentro das universidades, preparar os alunos para essa caminhada que eles podem ter como opção profissional em qualquer dos cargos, seja como juiz, seja como promotor, seja como advogado e até como candidato, né? Então, assim, eu queria te parabenizar mais uma vez, um trabalho brilhante, muito bacana, parabenizar a organização, realmente gostei muito de ter participado e parabenizar essa moçada nova, seguros da matéria fática, da matéria de direito, citando aí jurisprudência, doutrina, das mais modernas, das mais contemporâneas, das mais atuais. Então, assim, estão por dentro mesmo da matéria de direito, controle absoluto sobre os fatos e os dados do processo. Vocês estão de parabéns e, assim, desejo muita sorte aí para qualquer um que venha a vencer essa competição. Parabéns. Eu, como advogado de
quase 20 anos de advocacia criminal e agora, recentemente, como desembargador eleitoral lá do Tribunal Regional Eleitoral no Rio. Essa nomenclatura ela é de estado para estado, é até curioso. É jurista, é magistrado de segunda instância, é desembargador eleitoral, mas, enfim, eu estou na segunda instância do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro e eu vinha já, essa é a minha quarta participação, que eu digo aqui, né, nesse primeiro. Realmente foi um convite feito pelo Colégio Permanente de Juristas Eleitorais, que é o COPEG, que é um grupo maravilhoso de advogados que estão ou já foram juristas, já foram desse cargo, que é o cargo de jurista, que compõe os tribunais regionais eleitorais e, no final das contas, compõe o Tribunal Superior Eleitoral também com as vagas dos ministros oriundos da advocacia. E aí eu queria dizer o seguinte, eu fico, e a Laila já participou, já viu eu falando isso, eu fiquei bem impressionado, perguntei até qual era, porque não sabia direito qual era o grau de acadêmico dos participantes. Já era ou em vias de se formar, e fiquei impressionado com a qualidade, realmente. Digo aqui de coração, essa interrupção, eu não fiz em nenhum dos momentos, porque eu realmente me martirizo com ela, porque ela tira a linha de raciocínio de quem está sustentando. É complicadíssimo, oxalá isso não se torne comum nos tribunais, nas cortes, mas nós temos que estar preparados. E eu digo também que é a parte que eu mais gosto na advocacia criminal, é ir à tribuna, é fazer júri, que vem sendo pouco até na minha vida. E aí sim há essa questão de réplica, tréplica, né, que vocês participaram tão intensamente. Digo mais, se é que eu posso me imiscuir um pouco, de repente, nessa orientação, né? Não precisa, aqui é um ambiente de competição, então há essas regras, mas não precisa se utilizar o tempo todo. Eu agora, sentado do outro lado, percebo claramente que, às vezes, o advogado quer gastar o tempo, quer ter essa exposição dos 15 minutos, que normalmente são dados à parte, e acha que deve se agarrar àquilo, mas a entrega do direito, do fato, às vezes acontece com 5, 6, 7, 8 minutos. É muito importante que vocês estabeleçam, e aí agora a gente usou o distinguish, então vamos usar os bullet points. É muito importante que vocês tenham mentalmente o norte, as balizas a serem seguidas e tentem fluir dentro delas, mas fluir. Uma sustentação oral que é de leitura, eventualmente até pode ser de paradigmas, de acordos, de outras decisões, ela tem a sua razoabilidade, ela tem a sua pertinência. Mas, via de regra, um ministro, um desembargador, enfim, que ouça aquilo, o acorde da sua voz não vai dar a ele a necessária atenção que vocês precisam ter, então, que vocês gostariam de obter estando na tribuna. Então, eu só dou parabéns, eu até brinquei, pedi até para a organização me enviar até agora, e dei azar, porque eu sou desembargador no Rio, mas tenho também escritório e tenho atuação aqui em Brasília, estou em Brasília. E falei, olha, se tiver alguém do Rio ou de Brasília, desses todos que eu até agora ouvi, eu quero contratar, porque eu fiquei muito impressionado. Isso serviu também para vocês, é um início de ambiente profissional. Acho aqui que, de repente, eletronicamente, pode até ser um pouco mais fácil para vocês terem esse contato, porque realmente subir à tribuna e ter lá os ministros ou os desembargadores causa uma paurazinha, um friozinho na barriga, que é normal, é até bom para criar essa eletricidade que vocês precisam para estar aptos a produzir. Eu já fui várias vezes, isso tem acontecido, graças a Deus, até botar a beca, entrar na tribuna e falar, doutor, não precisa sustentar. Isso vocês vão ver também. Existem algumas causas que acontecem isso. Isso é uma sorte também, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, vocês ainda não vão ter muitos caminhos. Agora, o conhecimento fático, todas as vezes que eu participei e que houve uma interrupção para se fazer uma pergunta, elas foram bem respondidas. E isso me impressionou bastante, porque realmente perde-se muito na sustentação. Então, eram essas considerações, agradecendo de novo a organização pelo convite, estou à disposição. Realmente é uma área do direito que me interessou a partir da decisão do Supremo de direcionar causas criminais para o eleitoral, em razão da conexão, em razão da discussão inicialmente de Caixa 2, o que seria isso, e eu vejo que a dinâmica da justiça eleitoral é muito atraente, é muito interessante, e as cortes são formadas de uma maneira também que trazem essa pluralidade de personagens, de atores. Eu acho que é um campo que todos aqui podem cogitar, de eventualmente, quando forem advogar,
de pensar em atuar, porque é um campo fértil e com bastante causas, bastante clientes. Então é isso, eu só queria agradecer e dar parabéns a vocês todos e dizer que realmente fico bem impressionado com o material que foi produzido e, bom, é isso. Muito obrigado. Então, eu reitero o coro do Dr. Marcelo Weick. Agradeço demais aos nossos excelentíssimos avaliadores que estão fazendo essa competição juntamente com os oradores fluir tão bem, né? Esse sucesso a gente deve a vocês, porque a gente dá o suporte, a estrutura, mas os personagens ativos são os avaliadores e os oradores. Então, muito obrigada, excelentíssimos avaliadores, por tanta dedicação, disponibilidade. Doutor Gustavo, mais uma vez, conduzindo perfeitamente. E parabéns, equipes, parabéns. Eu já disse inúmeras vezes, mas não é exaustivo, repisar que os senhores estão superando as expectativas. A gente entra numa nova sessão achando que vai ser contínuo, vai ser aquilo que a gente já viu, mas não. Vocês sempre têm um detalhezinho a mais, um gancho a mais para trazer. Meus parabéns, estamos muito orgulhosos. Mais uma vez, obrigada. Encerraremos a sala agora. Eu gostaria de agradecer, doutora Laira, em nome, meu próprio nome, em nome da Alessa, nossa equipe, a atenção de todos os eminentes ministros aqui, assim denominados, pelo tempo, pela paciência, por serem tão gentis com as perguntas, com as colocações e possibilitar que a gente participe de uma competição muito prazerosa que vem sendo essa. Então, em meu nome, agradeço profundamente e é isso. Muito obrigado. Eu também gostaria de estender esses agradecimentos feitos pelo meu parceiro, né, o João. É muito bacana porque esse ambiente digital aqui possibilita, inclusive, o doutor Gustavo em um lugar, o doutor Vitor lá em João Pessoa, a doutora Ana Márcia, todo mundo em um lugar diferente do Brasil, mas aqui nesse momento todo mundo junto. Para mim foi um desafio e agradeço por todos os feedbacks, todos os comentários feitos, especialmente pelo doutor Gustavo, e realmente agradecer essa oportunidade. Muito obrigada. A gente também agradece, inclusive, doutor Gustavo, que pena que nós somos do Rio Grande do Sul, não é Rio de Janeiro nem Brasília para a gente conseguir essa vaga, infelizmente, mas foi um prazer estar aqui com vocês hoje aprendendo. Tchau, gente.